Oi, gente, sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos um pouquinho sobre algumas notícias dessas últimas semanas que vieram aí rondando não só o Brasil como o mundo. Então, para a gente começar, queria trazer uma notícia, né? Acredito que muitos já estão vendo aí nos jornais, que a maior cidade da China, Xangai, ela começou a ter isolamentos. Vai primeiro confinar uma parte da cidade, né, a parte leste, então fechando pontos estratégicos, lugares onde tem a maior lotação de pessoas, e para depois fechar outros lugares. E aí vem aquela pergunta: até quando a gente vai viver isso da pandemia? Porque o que a gente percebe é que alguns países afrouxam, já pode ficar sem máscara, já pode fazer, digamos, voltar ao normal, enquanto outros países voltam a ter aqueles picos de contaminação. Só no dia 27, o último dado que eu tenho aqui, 27 de março, foram mais de 4.500 novos casos lá nessa cidade, né, na China. Então, Carlos, pode falar um pouquinho, Arthur, também, de como que é isso? Será que a gente tem um prazo que ainda vai viver esses, né, baixo índice, alto índice de casos? A Ásia nós temos como exemplo, né, que eles são muito cuidadosos, o pessoal de lá, né? Tem muito cuidado com qualquer tipo de virose que aparece, eles já começam imediatamente a usar máscara, tomar vários tipos de cuidado. É o segundo país mais populoso do mundo, né? E já viveram experiências ali muito difíceis, né? Nós sabemos que a melhor coisa que existe para qualquer tipo de doença é prevenir, não permitir que circule qualquer tipo desses agentes, né, infecciosos. E a China é também da onde surgiu o vírus, entre aspas, né, da Covid, mas foi de lá também que surgiu a cura. Então, tudo tem um propósito. Então, essa coisa a gente vai lidar ainda por muito tempo ainda com a Covid e outras doenças que estão aí. O que eu posso também contribuir, Deise e Carlos, é o seguinte: essas variantes, elas sempre vão existir, né? Eu acredito que a Covid, ela vai ser mais uma gripe, vou chamar aqui a palavra normal, né? A gripe que a gente tem um resfriado, mas daqui que chega a esse nível, nós vamos ter essas variantes, até estabilizar, digamos assim, essa doença. Mas o que me chama mais atenção é que um país desse, como o Carlos falou, organizado, que se preocupa com essas doenças, age de uma forma mais rápida, eu acredito que muitos já se vacinaram, o que é diferente do Brasil, em alguns lugares também do Brasil. Então, se essas pessoas se vacinaram e ainda tem essas variantes, é um ponto preocupante, entendeu? E aí, a vacina não surte efeito? Não, ela surte efeito. Ela vai minimizando. As pessoas têm que tomar consciência disso. E como o Carlos falou muito bem, a gente tem que se prevenir. Porque se um país desse, organizado, né, age de forma rápida, ainda tem essas variantes e se preocupa, observe, lockdown, digamos assim, que eles estão colocando, imagine os países que estão se preocupando, mas a população não está se preocupando tanto assim. Exatamente, porque muitas vezes as pessoas podem pensar, né, como você citou a questão da vacina mesmo, já tomei tantas doses, mas ainda estou sujeito a ter a doença. E isso aí é normal, nenhuma vacina é 100%, né, isso aí é normal, e isso é para qualquer tipo de vacina que existe no mundo. Talvez a questão do Covid, como foi algo muito forte, as pessoas ainda fiquem com essa coisa na cabeça, mas de fato nenhuma vacina vai ser 100%, né, e aí puxando já, né, esse assunto que a gente está falando aqui do Covid, alguns estados daqui do Brasil já tiraram a obrigatoriedade da máscara. Justo, E aí a gente comentar um pouquinho em relação a isso. Eu particularmente não me sinto segura, né, da minha opinião. Eu não me sinto segura ainda, mesmo que os lugares já estiverem, né, sem precisar entrar com máscara. Eu acredito que eu ainda vou continuar usando, porque eu ainda tenho receio. Mas e aí, o que vocês acham em relação disso? Eu vejo que a obrigatoriedade já pode deixar de existir, principalmente em lugares mais abertos, né? Não digo lugar fechado, que tem ar-condicionado, porque é muito difícil usar a máscara. Essa liberação, aos poucos, é necessária também para que os nossos corpos vão adquirindo, vamos dizer, mais habilidade, né? Mais resistência para lidar com outros vírus que estão espalhados aí, que hoje tem surto de vários tipos de vírus que incomodam a humanidade para todo lado. Aos poucos, é necessário que vá liberando para os nossos corpos também, já que estamos vacinados, né? Readaptando a esse estado, né, de corpo a corpo, né, do sistema imunológico e tudo isso.
Eu concordo, é claro, né? Com certeza os governantes eles vão tomar como base esses cientistas, né? Esses pesquisadores. Não é assim, de forma aleatória. Então, deixar de usar máscara em ambientes abertos, concordo plenamente. Aos poucos, os nossos irmãos espirituais assim falam, não é ter medo, é ser prudente. Você entendeu? Então, assim, aí você tem show, agora vai ter o final, a Copa do Mundo. Então, assim, eu acredito que a prudência, ela deve ser colocada em primeiro lugar. Então, você ser prudente não é você ter medo. Aí vai ficar com aquela coisa na cabeça, tem que usar máscara. Não é assim. Mas tem muita gente que não tomou a vacina. A gente tem que perceber isso. Estamos vivendo, tô falando especificamente do Brasil. Imagine vocês saindo para um estado livre e depois você que voltar às pressas ao lockdown, entendeu? Então, eu acredito que essa palavra prudência, ela se encaixa de forma perfeita. É isso aí. O risco sempre haverá, mas eu acredito que agora já dá para pensar em liberar. E eu não tinha parado para pensar nisso que você falou do organismo, né, da gente. Porque é como se a máscara fosse uma redoma que a gente fica para se proteger. Mas a gente está há 2 anos dessa forma. Será que quanto mais tempo a gente ficar, automaticamente o nosso organismo também não vai desenvolver defesas, né? Até de outros vírus também. Isso, que com certeza, se por acaso, né, como o Arthur falou, pode ser que haja um novo surto. Pode ser também que não seja um surto de Covid, pode ser uma doença nova também. E aí, a gente tá aqui encarnado, a gente vai viver essas experiências porque é pra o planeta crescer, né? Não tem pra onde a gente correr. Os órgãos de saúde, né, que são responsáveis, têm que estar atentos, né, para qualquer mudança, qualquer coisa, tomar uma atitude mais adequada para voltar, ou então outros meios de prevenção, porque não tem outro jeito. Mas vamos lá, Arthur comentou um pouquinho aí sobre questão de aglomeração, carnaval, e eu vou puxar um gancho aqui do carnaval do Rio de Janeiro, onde uma das escolas de samba vai ter como homenageada a Irmã Dulce, né, que hoje foi canonizada como santa, né, Santa Dulce dos Pobres. Uma das coisas que Irmã Dulce, enquanto encarnada, né, nessa última encarnação dela, que ela mais pregava era o amor e a compaixão para com todos, seja quem for, mas era mais para os necessitados. E aí eu fico me perguntando, até onde vai o idolatrismo das pessoas a ponto de pegar um ser de tamanha grandeza, que é ela, utilizar a imagem dela para se promover, porque o carnaval do Rio, dessas escolas de samba, eles competem entre si para ganhar um prêmio, que é muito dinheiro. Todos os temas que eles utilizam para homenagear são com o foco de precisamos ganhar, precisamos ser a escola que vai ter o melhor desfile. E aí eu fiquei me pensando, será que esses seres que utilizam a imagem, já teve também outros seres que foram homenageados também, mas falando desse exclusivo de Irmã Dulce, será que os seres que são responsáveis, né, por essa organização do carnaval, eles são comprometidos de alguma forma com a espiritualidade, por estar utilizando a imagem de um ser tão elevado como é ela, para algo tão fútil? Existe alguma coisa ou não? Eu acredito que esse negócio de canonização, santa, isso são nomenclaturas que os homens colocam, né, para promover a própria religião. Se eu tivesse no lugar de Irmã Dulce, estaria pouco me lixando se tá me idolatrando, me colocando no pedestal, etc. O mais importante é a obra que ela fez. Porque para esse tipo de espírito, Daisy, que chegou a um certo patamar, que ainda continua evoluindo, não está atingindo esses espíritos. Sim. Assim, eu não estou sendo contra o desfile. O carnaval tá aí, vai quem quer, mas a conversão da obra, será que o dinheiro arrecadado vão ser convertidos para obras sociais? Por exemplo, o hospital, né, de Irmã Dulce, esse dinheiro vai ser convertido também para o hospital de Irmã Dulce, né, para ajudar também as pessoas que precisam? Eu vejo o seguinte, como nós já falamos aqui, que Jesus é o produto que mais se vende no mundo. É mais uma ideia dessa de vender o nome daqueles que deixaram um legado, sobretudo, de compaixão, que você falou, de amor. Mas essas promoções ainda são necessárias para a humanidade. Se não fizer um tipo de promoção, o nome dela vai ficar no anonimato. Porque o nome dela é a obra. Não é ela? Onde ela estiver agora, ela está fazendo questão da obra, que a gente olha para a obra. A responsabilidade é de todos nós. Mas ela não precisa de nada de reconhecimento, que se ela precisasse, ela não teria chegado no estágio que ela está. Não tem sentido. Uma coisa não combina com a outra, não é? Eu creio que ela não vai falar assim, poxa, estão usando meu nome para isso. Mas nós temos que ter essa análise nessa questão moral de tudo e ver que aquilo está precisando no momento, mas podemos fazer melhor, né? Então, no momento que encontraram para fazer essa projeção,
foi através do carnaval. Entendi. Eu acho que de lição mesmo acho que em primeiro lugar, respeito, né? E também o que você trouxe, né? Complementando com o que o Arthur falou, que é essa questão que por mais que está sendo utilizado nessa circunstância, mas pode ter uma projeção grande para a obra dela. E tomara que tenha. Tem mais um assunto, que é o nosso último assunto, que são as consequências daquelas pessoas que vivem lá na Ucrânia, que estão sendo refugiados e tudo. É a questão quando presencia, né, uma violência desse nível, como é a guerra, como que ficam as pessoas, a mente dessas pessoas, com medo, com ansiedade, com estresse lá em cima, a depressão, mas como que essas pessoas ficam, né? A mente, o equilíbrio delas. Como nós já falamos também, a humanidade sempre viveu em guerra, desde lá dos primórdios que a gente vive em guerra. É mais uma história sendo escrita da ignorância, da brutalidade, da força dos instintos, da possessão, da ambição do homem, para resultar nisso. Agora, todos nós estamos inseridos dentro desse contexto, seja da violência urbana, né, ou seja da violência nessa proporção maior aí, estamos inseridos dentro desse processo mental. Então, se nós não queremos a guerra, não adianta a gente brigar com o mundo, nos armar. Nós temos que mudar a nossa vibração, nossa visão em relação à vida, a valorização maior da vida. Né? Mas não é só nisso. Quando a gente vê um irmão da gente, como esse tempo atrás nós vimos aí, as pessoas no caminhão do lixo catando a comida, isso é tão desumano quanto lá na guerra. Eu vejo isso, é tão desumano quanto a guerra. Então nós estamos tendo uma guerra urbana, a imprensa vai, mostra tudo, a gente fica chocado, no outro dia já esquecemos. No outro dia a gente já esquece de tudo e continua a nossa vida normal. Nós precisamos pensar como seres humanos. E essas pessoas que presenciam de perto, por exemplo, elas podem acarretar algum tipo de, entre aspas, de sequela? Todos que estão ali envolvidos ali mais próximo, ali dentro daquele contexto ali do combate mesmo ali, eles foram atraídos para ali para viverem aquela situação. Então, não são vítimas, né? E o algoz, estão todos dentro desse contexto. Nós precisamos entender isso, que não adianta tomar partido da Rússia ou da Ucrânia, falar desse ou falar daquilo, não adianta. A gente tem que pensar que são os nossos irmãos. E lá eles estão vivendo isso. Esse drama, porque não conhece a questão, né, mais profunda do ser, da raiz da sua existência como ser espiritual imortal, regido pelas leis naturais, principalmente de causa e efeito. É isso. Eu falo aqui que o homem é um hipócrita. Tivemos uma guerra interna, que tivemos a Covid, né? Matou mais do que essa guerra. Você vai assistir um jornal no meio-dia, mesma coisa, só tem morte. Para que eu vou ver uma guerra lá, se eu do meu lado aqui, o meu irmão tá se matando aqui? Então a gente está pensando em um micro, respeitando os nossos irmãos. E do meu lado aqui, dentro da minha cidade, você vê a guerra, né? A guerra familiar. É assim, é muito contraditório você falar as pessoas prende muito ao que está acontecendo agora, né? Depois, daqui a pouco esquece. Então, acho que de tudo que a gente falou aqui, é a gente tentar enxergar, né? Mais uma vez, como já tem vídeos a gente falando disso, né? Que tiver temas aí da guerra, a gente sempre toca nesse assunto de que a guerra interna existe e é por isso que tem essa guerra externa aí, meio que soma, né, as energias de todas as mentes e vai externando. Então, vamos tentar nos equilibrar mais, né, pensar mais, tentar evitar conflitos também, não só internos, como também dentro da nossa família, para que a gente possa contribuir com a violência do nosso bairro, para que diminua da nossa cidade, do nosso país, do planeta, né? Nós somos um pontinho, mas que podemos crescer. Então, quero agradecer a Carlos e a Arthur por esse bate-papo de hoje. Obrigado a você, obrigado Arthur. Vamos acreditar que o mundo tem jeito. Se a gente fizer diferente, fizer melhor. Obrigado a todos. Tá bem? Fiquem em paz. Obrigada, gente. Até o próximo.